A partir de hoje, dia 20 de novembro, o Regional Nordeste 4 da CNBB começa a vivenciar o ano regional de iniciação à vida cristã e animação vocacional. Por conta disso, na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar com o Padre Wagner Carvalho, ele que é coordenador regional da iniciação à vida cristã. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Olá, Joyce. Queridos que nos acompanham, é uma alegria poder compartilhar essa boa notícia que a nossa igreja do estado do Piauí propõe para os novos cristãos e aqueles que vivem em nossos ambientes eclesiais o fortalecimento da fé. Padre, qual a proposta do ano regional de iniciação à vida cristã e animação vocacional? Joyce, nós teríamos duas respostas. Uma, um ambiente mais histórico. Em 1962, o Concílio Vaticano II, um grande evento eclesial que propõe à igreja uma abertura de diálogo da igreja com o mundo, pensa de recuperar a iniciação à vida cristã, o catecumenato, numa perspectiva de fazer um caminho que, com esse caminho, os cristãos leigos pudessem recuperar um pouco a centralidade de Cristo na fé, mas também de amadurecimento. Uma segunda forma de entendermos o objetivo do nosso ano regional de iniciação à vida cristã e de animação vocacional é dentro também das exigências atuais que nós somos convidados a vivenciar a fé. E como propor uma resposta madura de amadurecimento, de fortalecimento, de educação da fé. Então, este ano da iniciação à vida cristã e de animação vocacional repensa as estruturas, de como promover os nossos encontros catequéticos, de como nas nossas paróquias ter esse ambiente de acolhida, mas ao mesmo tempo de continuidade de formação permanente, para que nossos leigos conheçam a nossa igreja, a ame e ao mesmo tempo dê testemunho. E por que foi escolhido esse tema, Iniciação à Vida Cristã, Caminho para o Encontro com Cristo? O tema do nosso ano de iniciação à vida cristã e de animação vocacional, Joyce, ele está inspirado na passagem de Lucas, capítulo 24, dos discípulos de Emaús. Ali promove-se um encontro de Cristo com os discípulos que estavam desencantados, desanimados. Então, o nosso tema é Iniciação à Vida Cristã, Caminho para o Encontro com Cristo. O pensamento que a igreja propõe é que faça da iniciação à vida cristã este encontro, este caminho. Daí nós encontramos nesta passagem bíblica de Lucas, capítulo 24, os 4 momentos que contemplam a iniciação à vida cristã. O querigma, onde os discípulos estavam desanimados, desencantados, Jesus se põe a caminho com eles. Há uma narrativa, há uma forma de explicar a palavra, que é o catecumenato, o aprofundamento, e a partir dali começa a aquecer o coração dos discípulos. E quando aquece, eles começam a fazer uma memória, uma retrospectiva das experiências que eles viveram com Jesus. Aquilo que a igreja depois vai traduzir como se fosse a iluminação, a purificação, esse aspecto mais remoto antes da celebração dos sacramentos, para que haja esse aprofundamento, mas ao mesmo tempo um processo de purificação do chamado. E depois que conclui com a celebração, com o sacramento. Ao partir do pão, eles retornam àquela comunidade de origem. Então, a perspectiva mistagógica da iniciação à vida cristã, que se celebra os sacramentos, mas ao mesmo tempo faz com que os discípulos retornem à comunidade. Daí o tema do nosso ano de iniciação à vida cristã. Agora, Joyce, isso é bem interessante porque o nosso ano de iniciação à vida cristã e de animação vocacional, ele tem um aspecto também interessante porque os bispos do nosso estado do Piauí intuíram que deveria se recomeçar no nosso estado a vivenciar aquilo que a igreja propunha desde 62. Então, em 2019, teve essa tentativa, essa intuição. Mas aí veio a pandemia, onde tudo se parou. 2022, se retomou essa ideia do ano da iniciação à vida cristã. Depois surge, na igreja no Brasil, o 3º ano de animação vocacional. Então, os bispos discernem juntos e vê que é hora de discernir e integrar os 2 anos de iniciação à vida cristã e de animação vocacional. Por isso que o lema do nosso ano de iniciação e de animação vocacional é Corações Ardentes, Pés a Caminho, que também é inspirado na passagem de 24 Lucas dos discípulos de Emaús. E qual a relevância de trabalhar esse tema e esse lema de forma regional? Joyce, um dos grandes desafios da iniciação à vida cristã
para que ela seja inserida no dia a dia das nossas paróquias, das nossas comunidades, é que os nossos leigos e padres conheçam de fato a metodologia da iniciação, a linguagem que ela é carregada consigo, e um aspecto também muito interessante que é fazer com que a iniciação se torne um eixo em que todas as outras paróquias, todas as outras pastorais, todos os outros movimentos e serviços consiga, agregado à iniciação, fazer esse percurso. Então, em um ano de iniciação à vida cristã, é promover nas 8 dioceses do nosso Piauí uma unidade acerca de todas essas experiências da iniciação à vida cristã. Não significa dizer que deva desvalorizar as experiências, as iniciativas de cada diocese, mas propor animar para que em todo o estado do Piauí haja uma linguagem, um conhecimento, uma forma de fomentar estas experiências e práticas catequéticas que não se resume, sobretudo, numa dimensão mais sacramental. A proposta da iniciação à vida cristã é certamente essa, fazer com que os nossos leigos e leigas conheçam que a iniciação à vida cristã é um caminho, é um projeto de vida, e não apenas uma preparação aos sacramentos, e depois que o celebra se torna uma festa do adeus, aquela experiência de que depois da primeira comunhão as crianças desaparecem, depois que os nossos jovens celebram o sacramento da crisma desaparecem. A ideia da iniciação à vida cristã é ser um projeto de vida, e esse projeto de vida nós só concluímos com a morte. E quais são as ações que estão previstas para serem trabalhadas durante todo esse ano celebrativo que se inicia agora? Joyce, o ano da iniciação à vida cristã e de animação vocacional, ele é regional, porque contempla as 8 dioceses do nosso estado do Piauí, mas o ano ele se realiza nas sedes das dioceses. Então está previsto agora, hoje, no dia 20, acontecer todas as celebrações nas sedes das dioceses, nas catedrais e nas paróquias, áreas e comunidades. E durante este ano de 2022 e 2023, diversas atividades. Talvez uma pergunta fosse, por que então começar o ano de iniciação à vida cristã no final do ano? É porque a proposta da iniciação à vida cristã é acompanhar o ano litúrgico e não propriamente o ano civil. Então começamos o ano litúrgico com a festa do Cristo Rei, no dia 20 de novembro, e se prolongará durante todo este ano. Algumas atividades elas são comuns em todas as dioceses. Por exemplo, a novena de Natal deste ano se propõe trabalhar 9 temas acerca da iniciação à vida cristã. Também os encontros quaresmais do próximo ano contemplarão também temas acerca da iniciação à vida cristã. E cada diocese está pensando de como articular com as coordenações diocesanas, com os outros grupos, eventos, atividades. Por exemplo, já vi em algumas dioceses que estão promovendo o Dia do Perdão. É verdade que todo dia é o Dia do Perdão, mas a diocese está pensando de como articular para que aconteça esse dia todo na diocese, em que o povo pensa, faz o seu exame de consciência, os momentos celebrativos comunitários e os momentos de confissões individuais. Então, cada diocese está articulando, planejando. Do ponto de vista de animação vocacional, que é uma outra perspectiva também de como vivenciar este ano, tem os simpósios. Então, em cada diocese, neste primeiro semestre de 2023, acontecerão também encontros. E aí a forma de trabalhar é um jovem que desperta-se para a vocação, a uma vida religiosa, consagrada ao matrimonial, enfim, entender também o processo de iniciação à vida cristã. Sabia, Joyce, nós fizemos um estudo aqui no seminário, e o que nos chamou a atenção é que na maioria dos nossos vocacionados, eles são fruto dos grupos do Coroinhas, que é um fato interessante ainda no nosso Nordeste, para a nossa realidade brasileira. Por quê? Porque muitas das vocações são vindas de novos movimentos, das novas comunidades, e o que não se repete na nossa realidade piauiense. Então, como ajudar a iniciação à vida cristã nesses encontros de coroinhas, com as crianças, com os adolescentes, na crisma, temas voltados também para despertar o discernimento vocacional. Agora, esta vocação, ela ser pensada de forma horizontal, isto é, não especificamente para aqueles que desejam ou pensam de ser padre ou uma freira, mas como ajudar os jovens a entender, por exemplo, a vocação ao matrimônio, como entender o jovem a se sentir feliz, realizado,
perceber que ele é chamado muito mais além daquilo que ele está limitado na pequenez dos sentimentos da vida, nos desencantos, nos desencontros. Então, o processo da iniciação à vida cristã e de animação vocacional almeja justamente isso, auxiliar também os nossos jovens, as nossas comunidades, a se reanimarem, reacenderem, despertar o chamado. Um fato interessante que nós iremos concluir, nós estamos chamando, Joyce, de celebração memorial, porque a iniciação à vida cristã não se termina. Mas em 2024, em julho, 21, 22 e 23 daquele mês, acontecerá aqui no nosso Piauí e em Teresina a acolhida de todos os regionais que compõem o nosso Nordeste do Piauí, a fim de nós fazermos uma grande celebração de caminhada da catequese a nível Nordeste. Então está sendo articulado, está pensado de tal forma que o nosso ano regional de iniciação à vida cristã e animação vocacional se concluirá também com esta grande celebração. Então, um percurso que nós vamos fazendo em cada diocese, no regional e depois no Nordeste, como uma forma de articulação também de animação do processo à vida cristã. Então, nós aproveitamos para fazer um convite, reforçar assim que você que está nos acompanhando, que faz parte dos grupos, você que tem uma fé ainda fragmentada, que deseja assim, conhecer um pouco mais a própria fé, porque acreditar nesse tempo faz sentido, porque o seu filho anda um pouco desanimado, desencantado com alguma situação da vida, que tal aproveitar este ano então para fazer esse amadurecimento da fé? Se você tem aquela saudade do Deus da infância, né? Muitas pessoas dizem, eu lembro quando eu era coroinha, ou então quando eu fui catequista. Algumas têm a lembrança do Deus da infância. Como refazer então este tempo? Será que não é o momento também de você aproveitar esse retorno para Deus e aí fazer da iniciação à vida cristã esse percurso? Porque as pessoas pensam que a preparação para os sacramentos ou a catequese termina com os sacramentos. Não, a iniciação à vida cristã é um projeto de vida. Então ele vai continuando todas as etapas da vida. Então, padre, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos, pela disponibilidade de estar falando sobre esse assunto para todos que nos acompanham agora. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade, a você que nos acompanha. Foi o momento de partilhar um pouco o que os nossos bispos do Piauí, preocupados com a evangelização do nosso povo, propõem para que haja um amadurecimento da fé em nossas comunidades.